Então, quem está chegando agora, gente, que não conhece ainda esse projeto, nós vamos fazer esse projeto de segunda a quinta-feira, são lives sempre às 8 horas, com pesquisadores do Brasil inteiro e até também internacionais, onde nós discutimos assuntos que são inerentes e relacionados ao turismo, no fomento dele, na atividade em si, nas questões científicas e principalmente nessa aproximação entre mercado e academia. Então, muito obrigado por todos que estão aqui. E se vocês não chegaram agora, não assistiram algum dos nossos vídeos, eles estão disponíveis muitas lives estão disponíveis no canal do YouTube Caridon Costa, o assunto é turismo. Tá? Então, professor, antes de começar, eu queria que, de fato, a senhora contasse, antes de estar propriamente no assunto, né, que é turismo base comunitária, contasse um pouquinho a sua trajetória para a gente, professor, para conhecermos melhor essa grande amiga e justamente essa tão grande profissional que a senhora é. Pode ser, professora? Ah, sim, na hora. Primeiro, agradecer a oportunidade, Carlos, por esse projeto, parabenizar você pela iniciativa, né? Conversar sobre turismo e nas mais diversas vertentes foi uma singularidade que você encontrou, de usar a ferramenta tecnológica virtual num momento como esse, você se antecipa e coloca aí em pauta, em agenda, os mais diversos temas da área do turismo. Então, parabenizar você pela iniciativa, pelo excelente trabalho. Tenho visto alguns colegas, participei de alguns, né, e gosto muito do formato. Então, agradecer assim, a deferência de ter me dado a chance de falar também sobre a minha pesquisa e sobre o meu grande sonho de fazer um turismo consciente, sustentável e que, sobretudo, dê oportunidade às comunidades locais, que é, talvez assim, o meu grande elemento motivador. Eu sou docente do Instituto Federal do Maranhão há 8 anos e, antes disso, fui assessora parlamentar, eu sou radialista também de formação, depois que concluí a administração, né, professora desde muito cedo, e tive algumas inserções em vários ambientes, principalmente nas comunidades. Essa proximidade com as comunidades, com os negócios cooperados, com a agricultura de subsistência, me sensibilizou ao longo da minha caminhada profissional para a importância da academia se aproximar desses cases e fazer deles sucesso para a replicação. E essa motivação da minha caminhada de vida e profissional foi o que me levou para o mestrado e posterior doutorado com essa mesma sede. E pretendo fazer o pós-doc, já estou costurando agora em comunidades criativas, mas sempre voltadas para o desenvolvimento local e sustentável. Mais ou menos um pequeno trecho da minha caminhada, né? Mas que ainda espero contribuir bastante, principalmente para o desenvolvimento das comunidades. Ah, professora, que legal, que legal. A gente sempre, porque a gente sempre gosta, professor, de mostrar um pouquinho a história do profissional. É para entender sua trajetória em relação ao que pesquisa, por que está pesquisando geralmente aquele conteúdo, ou então, porque no mercado de resolver trabalhar também no mercado com essa demanda, com esse segmento. Então, a gente acha muito interessante que o profissional também esteja muito mais, o profissional esteja sendo apresentado, né? Não somente as suas atuações, não somente as suas pesquisas. Porque muitas vezes alguns colegas, alunos, amigos, né, eles usam como referência esse profissional e muitas vezes não conhecem o profissional, né? Não sabem a imagem do próprio profissional. Mas, de antemão, seja muito bem-vindo novamente, professora. E agora, entrando no assunto que a senhora, que você gosta demais, não há dúvida disso, né? Gosta demais, que é assunto de turismo base comunitária. A gente pensa não somente conceito, mas o que é, de fato, professora, um turismo de base comunitária? O que vem a ser um turismo de base comunitária? Tá. No Brasil, nós temos várias vertentes desse chamado TBC, Turismo de Base Comunitária. Tem os teóricos que chamam simplesmente de turismo comunitário, e eu gosto da inserção do de base comunitária. E, segundo alguns estudiosos, é aquele que eminentemente nasce, ele aflora da comunidade, né? É a comunidade que vai ser responsável por todo o processo, desde gestação desse projeto até toda a concepção, implementação e execução. Então, de fato, de base comunitária. Inclusive, a professora doutora Marinês, colega nossa da Univale, tem uma pesquisa vasta sobre o TBC e a gente conversava muito sobre essas terminologias. Por exemplo, a professora Josilene, lá da Universidade Federal do Amazonas, elas já têm algumas conotações diferenciadas para o TBC e prefere o turismo comunitário. No Ceará, a professora Luzianeide Coriolano
também prefere usar o turismo comunitário, porque faz essa diferença entre o de fato o que é de base comunitária. Enfim, o turismo comunitário ele trabalha, ele tem foco na autogestão, a própria comunidade faz a gestão desse negócio, a democratização dessas oportunidades, né? Tanto os insumos, quanto benefícios, quanto o processo a partir da própria comunidade. Também parcerias e redes simbolizam esse trabalho, né? Por conta da própria especificidade do preparo, da qualidade técnica, né? É preciso parceria para que esse projeto possa, de fato, se desenvolver, e a valorização das culturas e das identidades locais. São, assim, bases desse pensamento do turismo de base comunitária. Professora, quando a gente agradeço profundamente a resposta, aí vai ser, acho que uma hora vai passar muito rápido, por tanto conteúdo que assim, conteúdo bom e agradável que você tem para nos passar. Quando a gente pensa nessa inserção do turismo base comunitária, nós pensamos em questões voltadas a questões culturais, étnicas, e hoje entra um elemento muito grande que é o elemento criativo, né, professora? Como é que essas comunidades estão trabalhando essa questão cultural, essas questões étnicas dela e com essa inserção da criatividade? Como é que isso vem assim desenvolvendo essas pesquisas, esses projetos? Como você tem visto isso dentro das comunidades que vem trabalhando? Desculpa, professor, antes de responder, eu queria só dizer onde o professor está, porque aqui a conexão hoje, aqui na Macapá, na Amapá, na Amazônia, o professor está numa cidade chamada Coelho Neto, né, professora? A 375 quilômetros aproximadamente distante da capital de São Luís, agora é 130 quilômetros apenas da capital Teresina. Isso. Então, assim, só para localizarmos onde o professor está hoje. Então, veja como nós temos grandes profissionais em todo recanto desse Brasil, nesse campo brasileiro, nesse rincão brasileiro. Existem estudiosos que dizem que o capital criativo é o grande combustível do século XXI. E se a gente compreende que a criatividade e o turismo, eles têm, então, aí um potencial de desenvolvimento, nós podemos trazer esse potencial criativo na área do turismo para as comunidades. A gente conversava mais cedo e eu te falava, nós vivemos um momento que as pessoas estão se reavaliando, se reinventando, tanto para o trabalho, como para o lazer, como para o estar em casa. Então, parafraseando Ailton Krenak, um antropólogo indígena, nós não sairemos desse momento como entramos, graças a Deus. Vamos sair desse momento melhores, acredito eu, né? Eu sou esperançosa e acredito que a gente vai sair melhor desse momento. Porque nós vamos aprender a se reinventar nos espaços de trabalho e as comunidades têm, então, a oportunidade de utilizar desse capital intelectual que voltou para casa por conta da pandemia, do isolamento social, né? Filhos que estavam fora, trabalhando, estudando, vivendo outras experiências culturais, econômicas, e vão trazer esse capital criativo, intelectual, para essas comunidades. Então, um desses elementos que podem contribuir para que essas comunidades se desenvolvam de forma mais criativa no que já vem fazendo, ou, quem sabe, numa potencial descoberta, seriam a presença desses filhos que estão de volta na cidade. Uma outra coisa que também me destaca muito desse pensamento é que as prefeituras, os gestores, eles estão muito imbuídos de sanar esse problema sanitário que estão assolando as cidades pelo Covid-19 e que daí se descobrem outros desdobramentos, né? Realmente conhecendo como estão as comunidades, os acessos, né? Porque esses equipes de saúde precisam chegar nessas comunidades. Então, perceba que as comunidades elas têm muito a ganhar com esse período, né? De sofrimento, de tristeza, mas que, como tudo na história, tem que se reerguer após esse caos. E eu acredito fielmente nisso. E passado esse topor que nós vamos atravessar, as comunidades terão aí uma oportunidade de usar esse capital criativo para melhorar esse trabalho que já existia, ou, quem sabe, de fomentar um novo viés de desenvolvimento pelo turismo criativo, sustentável e solidário. Professora, quando você falou essa questão do... Eu fiquei muito pensativo quando a Tássia me disse que eu não tinha me olhado para esse ponto de vista mesmo em relação... Nesse momento, minha irmã sempre coloca isso, a minha irmã, que as pessoas procuraram, de fato, as suas casas, né? Estavam trabalhando onde estiver trabalhando, mas elas procuraram, nesse momento, estar no seu lar.
né, com a sua família, mais próximo possível. E isso que a Tati assim, colocou em relação deles estão voltando para suas casas, estão dando outros olhares para aquela própria comunidade. Por quê? Porque eles viram novas questões tecnológicas, questões baseadas nessa inovação, né, questão na própria criatividade. E muitos, quando eles voltam, eles querem colocar essa inserção de aprendizagem dentro dessas comunidades. Isso, então, a gente acredita que seja um ponto muito positivo em relação a trazer essa criatividade de uma forma até mais inovadora. O ponto de vista da comunidade, porque a questão muito tradicional de base local, cultural, isso atrai muito o turista, né? O turista vê ouvir o sotaque, ouvir as histórias. Eu sou na região amazônica, eu sou, né, professor? Então aqui, eu não sei quantos aqui que estão assistindo agora, também na região amazônica. E a gente tem muitas lendas aqui, então muitas coisas perpassam por nossas lendas. Quando a gente pensa nessa inserção desses filhos que estão vindo, voltando para as suas casas, ou então passando o tempo e colocando novos olhares, acredito que isso pode contribuir para esse desenvolvimento desse turismo de base local, professora? E manter ainda suas Eu tradições, raízes? tenho plena certeza disso, né? Porque uma dessas bases da gestão do turismo de base comunitária é exatamente esse olhar, esse detalhe para as questões culturais locais, né? Não só a manutenção, mas o resgate, mas o retomar daquilo que pode, porventura, ter sido esquecido, ter sido deixado desleixadamente pela própria comunidade, ou porque a comunidade perdeu isso na caminhada do desenvolvimento, né, da sobrevivência. Então, eu não tenho a menor dúvida que a presença desses filhos que retornam nesse momento, aqueles que puderam voltar para casa estão, eles terão essa contribuição para suas comunidades, darão essa contribuição para negócios que já existem e a criação de novos negócios, sejam eles negócios físicos ou negócios virtuais. Recentemente eu assisti uma live de um grupo dos defensores do clima, estudando a Laudato Si, a encíclica do Papa Francisco, né? Louvado seja, e tinham grupos do Brasil inteiro na realidade a iniciativa é mundial, mas o grupo do Brasil que está acontecendo tem 1.000 e poucas pessoas participando. E recentemente teve uma live com negócios da juventude, voltados para o desenvolvimento local. Nossa, uma infinidade de exemplos. Tem um garoto em Alagoas que desenvolveu, remanescente de uma comunidade de Quilombo, desenvolveu uma startup em que ele auxilia pequenos produtores em venderem os seus produtos. Uma ferramenta digital em que ele orienta os filhos da casa, alguém que tenha mais possibilidade de aprender esse negócio, a eles venderem o excedente. Então, percebam que esse garoto, ele saiu da comunidade, ele estudou, e quando ele retornou, a primeira coisa que ele fez foi montar um negócio na comunidade onde ele morava. E assim temos muitos outros exemplos que com certeza devem ter surgido no Brasil nesse período e que vão surgir ainda pelos próximos aí, quem sabe 12 meses, 24 meses, de pequenas iniciativas como essas, que tem todo o seu viés de desenvolvimento local e, quem sabe, o criativo ir para o turismo, né? Porque as comunidades vão estar mais com visibilidade. Quando eu uso negócios virtuais, eu com certeza chego mais rápido. Eu com certeza divulgo mais rápido o meu negócio, né? Por menor que ele seja, o Ministério do Turismo, o MTU, coloca como base do segmento do turismo de base comunitária negócios de pequena escala. Nós não temos como dimensionar até onde essa escala pode chegar quando eu entro no negócio virtual, quando eu passo a trabalhar com o e-commerce, né? Eu perco essa dimensão do pequena escala. Eu tenho plena certeza que passado todo esse período, todos os negócios, como as pessoas, irão se reinventar. Então, aquilo que a gente compreende como micro, como pequeno, ele vai tomar uma dimensão muito diferenciada, porque a gente vai entrar com artifício tecnológico, seja nas comunidades mais distantes. Basta ter internet, banda larga, nós vamos conseguir fazer desse negócio um mega negócio. E, professora, quando a gente fala desse mega negócio, que o turismo de base local, ele virou um negócio. É um turismo que as pessoas têm que ganhar por aquilo. As pessoas precisam se sustentar por aquilo.
A questão de vocês preservar e manter sua cultura, seus costumes, suas tradições, isso possibilita também que você ganhe, né, muito mais recursos, da seguinte forma, que as pessoas, quando elas vão para o turismo base local, elas querem ver isso, querem ver a tradição, querem ver a cultura, querem entender, quer viver o que cultivo, sentar à mesa com aquelas pessoas, comer aquele alimento junto, fazer junto. E você comentava muito comigo essa questão do fazer junto. Isso eu achei muito legal, esse termo de fazer junto. Acho que é uma das prerrogativas até do próprio turismo base local, né? Esse fazer junto. Como é que funciona isso, professor, de fato, nesse turismo base local? Como é que isso está muito atrelado a essas comunidades com o turista? Como é essa função? Como é que isso é estabelecido? Olha, primeiro dizer que existem teóricos que não defendem essa inserção do turismo nas comunidades, né? O tema da minha tese de doutorado foi numa comunidade indígena, aqui no Maranhão, ali na cidade do Arame, né, com os indígenas dos povos Guajajara. E o grande desafio desse estudo era dizer que a gente não estava apresentando um modelo de desenvolvimento turístico local para aquela comunidade, mas nós estávamos apresentando essa oportunidade. É possível, aquilo que tu tens na comunidade, é possível ser turístico, é possível ser demonstrado. Tem gente querendo conhecer. Tu és importante, tem gente querendo partilhar esse saber. Então, desenvolver nas comunidades essa capacidade. Importante dizer isso, porque às vezes as pessoas nos escutam e dizem, mas aí nós vamos fazer turismo lá numa comunidade ribeirinha ou quilombola, nós vamos tirar o sossego deles, nós vamos levar lixo para eles, né? Então, fazer essa referência de que o desenvolvimento do turismo nas comunidades tradicionais, ribeirinhas, litorâneas, quilombolas, indígenas, é uma oportunidade que pode ser apresentada a eles, né? Com toda uma metodologia de detecção desse potencial turístico, de como ele pode se dar, o exemplo de outras comunidades que já realizam, né? Como nós temos inúmeros exemplos do Brasil, nós temos os Pataxós na Bahia, nós temos o Ginipapo Canidé no Ceará, nós temos a comunidade quilombola do Cumbo também no Ceará, ali, próximo ali da praia de Canoa Quebrada. Então nós temos inúmeros no Brasil experiências que estão dando certo e que colocam o visitante como esse experienciador daquele espaço, dos saberes e fazeres daquele espaço. E aí é um grande detalhe desse turismo de base local comunitário e criativo, né? E aí ele entra com essa pegada do criativo. A professora Yolanda Flores, que já me disseste que ela vai participar de uma live, né? Então, ela tem um grande trabalho no Algarve, em Portugal, com o turismo criativo, tem uma experiência enorme, por isso mesmo estou fazendo gestão, que ela me oriente no meu pós-doc, porque eu quero trabalhar essa questão do turismo criativo com as peculiaridades nossas, sobretudo maranhenses, né? Tornar esses projetos turísticos comunitários criativos. E aí as grandes experiências mundiais, elas trabalham com o fazer. Então, a pessoa, o visitante, a família ou o grupo chega nessa comunidade e ela vai fazer junto o exercício laboral daquela atividade, daquela comunidade. Se for a farinhada, ele vai participar de todo o processo dessa farinhada, ver a plantação, ver como é que se colhe, ver como é que descasca, ver qual é o tempo que isso curte, quem faz o quê, o que os homens fazem, o que as mulheres fazem, o que as crianças fazem, né? Nas comunidades é muito comum a família trabalhar junto. Depois ele vai participar de todo o processo de cozimento, de cocção desse produto, o que sai desse produto cozido, cru, qual é esse procedimento, e no final ele não só lancha com o resultado desse produto, como esse produto vai estar à disposição para venda. Seria basicamente esse delinear do que seria um turismo criativo numa comunidade. Eu dei um exemplo da farinhada, mas a gente pode dar, no caso do Brasil e do Maranhão, nós temos inúmeros exemplos tanto de culinária, como diz a nossa amiga Valéria Lima, que é gastrônoma e fez mestrado na Univale, não seria típico, mas seria nativo, local, né? Porque a tipicidade ela tem aí N conotações, mas o fazer e o saborear, a forma de servir, a forma de cultivar e, óbvio, a forma de cocção de todo esse produto. Então, nós temos aí
no Maranhão especificamente, que é a minha experiência, inúmeros produtos que podem vir a se tornar espaços turísticos e aliado ao desenvolvimento local e criativo por conta dessas peculiaridades locais, que em todos os lugares do Brasil a gente encontra. Então, por isso que eu adoro conversar com quem entende que faz um bem ouvir quem de fato. Né? Porque, como eu digo assim, eu sou da área muito voltada a políticas públicas, a governança, e não deixa desses temas também sejam inseridos no processo do base local, base comunitária, né? Como ou turismo comunitário, como alguns teóricos chamam, porque ele faz parte de todo esse contexto. As pessoas elas estabelecem através das políticas que são criadas para atendimento, né, toda uma comunidade e principalmente uma governança que é esse processo de gestão todo também dessa comunidade. Eu quero colocar aqui nossos amigos um pouquinho, professora, também, que estão surgindo algumas perguntas. E meus amigos, se pode ficar à vontade de mandar perguntas para nós, sabe, uma reflexão, algum comentário. Caso eu não consiga ler todos, já me perdoe desde agora, mas você pode caminhar também para a professora, pode caminhar direto para mim, que ela vai responder para vocês com o maior prazer. Sigam o professor, não deixe de nos seguir. E lembrando que todos aqui está disponibilizado também, tá? No nosso canal. Agora, lembrando de uma questão, professor, aqui, porque eu vi um comentário muito interessante, e muitos abraços também para você, professor, alguns colegas nossos, Petkovic, alguns grandes colegas. JPBA, eu não sei o nome, né? Não precisa inventar, o atrativo já existe, só falta a participação democrática, né, dos principais envolvidos. Ou seja, isso é verdade. Você sempre comentava, até tarde comentando essa questão, o lugar está lá, as tradições estão lá, a cultura está posta, basta saber democratizar isso. Eu vou contar uma história bem rapidinho. Eu trabalhei num local aqui no Amapá, muitos anos atrás, que é chamado, município chamado Laranjal do Jari, que é um município aqui no sul, no extremo sul do Amapá, mas principalmente de uma comunidade, de uma RDS, né, que é uma reserva de desenvolvimento sustentável chamada Iratapuru. E é interessante assim, porque você era aqui de Macapá, você pegava um carro 5 horas até seu município, estrada de chão, não era estrada asfaltada, estrada de chão. Quando você chegava nessa cidade, a gente andava mais ou menos uma hora e meia por dentro dos pinhais. Aqui existem muitas plantações de pinhais em algumas comunidades, em alguns municípios. E aí você andava uma hora por dentro dos pinhais e chegava num lugar chamado Porto do Sabão. E o que é interessante esse lugar chamado Porto do Sabão, né? Porque só a viagem em si já era um turismo que você fazia, né? Por que Porto do Sabão? Porque quando você descia do carro, logo que você pisava no chão, você escorregava de tão liso que era. Não era porque era um porto, porque era liso demais. Quando chegava nesse local, a gente não conseguia atravessar ainda para ir para essa comunidade. A gente soltava fogos, né, que aquelas pistolas, aqueles fogos de artifício. Aí a pessoa ouvia na comunidade, porque só entra na comunidade se eles vierem buscar. Antigamente, eles tinham que querer que nós estivéssemos lá. Quem sempre tem acesso são bombeiros, saúde, não tem acesso. Agora, as pessoas para entrar lá geralmente soltavam os fogos e aí eles vinham buscar-nos. E a comunidade é uma comunidade muito tradicional, né? Vive de questão extrativista da castanha do Brasil. E eu sempre é um lugar absurdamente lindo, professor, absurdamente lindo, encantador, de cachoeiras. E a questão das tradições de manter aquela questão. Os homens iam buscar a castanha, passavam vários dias buscando essa castanha, e as mulheres ficavam na comunidade esperando vir a castanha para quebrar a castanha, né, para depois ser vendido, transformado em óleo e assim em outros produtos. Mas qual é o entendimento? O lugar está lá, né, professora? O lugar está lá. O lugar é bonito, as pessoas sabem essas tradições, mantêm aquela cultura, mantêm aquela forma, aqueles hábitos alimentares, ela mantém isso. Então, pegando o ganho da nossa colega, o fato de estar lá essa comunidade não significa que talvez a comunidade queira o turismo lá, né? Talvez não queira. E aí, onde a comunidade não quer o turismo, dificilmente, ou seja, não vai existir turismo. Ontem, a minha irmã era do social, ela era da política social, e ela fez um comentário ontem que eu achei absolutamente interessante. Porque ela dizia assim, que a comunidade, quando ela quer, de fato, o turismo acontece. Quando ela não quer, o turismo não acontece. E quando ela é indiferente, o turismo pode acontecer, porque ela está indiferente em relação àquilo. Por que ela dizia isso, professor? Quando eu penso no seu olhar em relação a essa comunidade para o turismo, né, em relação ao seu olhar mesmo para o turismo. O turismo ele se torna viável para essas comunidades, ele é de fato viável, não é predatório. Qual o seu olhar em relação a isso, nas suas pesquisas? Como você consegue enxergar isso? Por que eu digo isso para a professora? A professora, ela não é somente uma professora que conhece o assunto, gente. Ela vive isso. Se ela contar para vocês, a casa da professora é uma casa totalmente sustentável, né? Então, assim, é de quem de fato vive isso.
Às vezes, digamos, eu, ao trabalhar com turismo, se eu fosse trabalhar nas comunidades, eu ia trabalhar no sentido mais mercadológico, porque talvez eu não viva essa forma sustentável como você vive. Então, professor, como você consegue ver isso para a comunidade? Né, Olha, eu sei que é uma grande preocupação na maioria dos teóricos, é exatamente disso, principalmente no Brasil, né, o grupo que pensa esse turismo de base comunitária nas comunidades tradicionais é muito ligado ao grupo pensante internacional que se preocupa com o espaço degradado, né? E eu sou da corrente contrária. Eu penso que nós precisamos trabalhar, oportunizar desenvolvimento para essas comunidades e dar a eles a oportunidade de conhecer como tornar esse espaço visitável e, óbvio, preservando, né, mantendo as suas culturas, suas identidades e o seu espaço verde, o seu ambiente. Tornar isso possível pode parecer utopia, pode parecer um grande sonho, mas como você lida, por exemplo, tua área de governança, tu também tens experiência que as prefeituras, quando elas idealizam algum projeto, que nem seja na área do turismo, mas sobretudo na área do turismo, desenvolvimento para o turismo, é muito difícil atingir, fazer com que as comunidades, mesmo urbanas, percebam esse potencial. Agora há pouco alguém aí do grupo dizia, realmente não precisa inventar a roda, né? Está tudo pronto, é só a gente executar. Então, está lá o aparato todo urbano, natural, geográfico, o conjunto de características, de manifestações culturais, né, daquele lugar, tudo isso já está lá, estão existindo de forma sustentável. Qual é o grande desafio? Fazer com que esse projeto se desenvolva de forma a não mexer com esse sistema, com esse ecossistema, né? Não interferir de forma dura nesse sistema. E quem que pode fazer isso? O morador local, o residente, né? O teórico, o professor, a equipe gestora, ela vai com um suporte técnico para orientar os melhores caminhos, as melhores saídas, as partes estruturantes, a questão burocrática. É para isso que as pessoas que vêm de fora vão para fazer um projeto. Nós temos aqui no Instituto Federal do Maranhão um núcleo de pesquisa de desenvolvimento local e sustentável. A ideia da gente é criar, que passe a ser um projeto, inclusive, estruturante para o Instituto Federal como um todo, né, a partir da nossa experiência. Então, é um projeto de extensão e nós vamos trabalhar, é uma cooperativa escola, nós vamos trabalhar, fazer essa detecção em algumas comunidades, em alguns projetos. Nós temos aqui uma rota que a gente está chamando de Rota do Quilombo, são 7 comunidades remanescentes de Quilombo, algumas já autodeclaradas pela Fundação Palmares, outras estavam em processo, mas a gente sabe que devido ao momento político que a gente vive, isso foi um pouco deixado de lado, né? Mas, enfim, nós vamos trabalhar com essas comunidades para desenvolver, perceber a detecção de cada potencialidade de cada comunidade dessa e depois oportunizar a comunidade a possibilidade de fazer uma visitação, uma rota, e aí a própria cooperativa vai propor esse grupo que vai fazer a visita para depois a gente avaliar como é que foi o processo e se a comunidade se sente à vontade de realizar. Então, nós fizemos isso uma primeira iniciativa nós fizemos aqui num morro, que nós temos aqui uma espécie de mirante, que dá para ver a cidade inteira. Nós fizemos um projeto junto com o professor de física, astrofísica, o professor Jussier, e a gente levou telescópio de última geração para lá, e fizemos uma noite de contemplação de planetas, de estrelas, com poesia, e convidamos a comunidade do entorno para vender o bolo típico da região, o bolo de milho, o bolo de cuba, e conseguimos levar para um espaço inóspito, que não tem água, não tinha energia, uma parceria com a prefeitura, o Instituto Federal, nosso grupo de pesquisa, de alunos e mais a comunidade. Levamos aí 250 pessoas para o morro nessa noite e fizemos essa noite de contemplação com uma primeira experiência. Então, a avaliação foi super positiva, a prefeitura, inclusive, quer replicar o momento e, quem sabe, fazer disso um calendário para a cidade de observação de astros no Morro do Braga. Então, assim, são pequenas iniciativas que podem fazer com que as comunidades do entorno achem uma alternativa de desenvolvimento,
mantendo, óbvio, a tradição do local. Lá já é um local onde as pessoas visitam para olhar a cidade, às vezes para encontros amorosos, e que não tem nenhuma estrutura da prefeitura. Então, qual é a ideia que a prefeitura pretende? A posterior, melhorar o acesso, colocar energia, colocar água, fazer um espaço de eventos. E tudo isso, a comunidade do entorno vai ser parceira para estar com o artesanato local ou com o lanche típico, né? Então, nós fizemos esse projeto, deu certo e a gente vai replicar. Passado esse período, nós temos aí alguns outros projetos que essa cooperativa vai desenvolver, e aí depois nós vamos fazer uma avaliação de toda a prática e, posteriormente, nós vamos publicar e, quem sabe, a gente consiga aí montar esse núcleo de pesquisa de fato para conseguir mandar esse modelo para outros institutos, para outras regiões do Brasil. Então, assim, eu não percebo nenhuma grande dificuldade e nem empecilho, porque a gente não vai inventar a roda. Nós vamos, de fato, beber desse conhecimento que essa comunidade já tem, né? Absorver essa ânsia que a comunidade tem de se autogestar e oportunizar a elas ferramentas. É isso que o turismo de base comunitária pode fazer e o que a gente propõe, assim, como docente do Instituto Federal do Maranhão e pesquisadora nessa área. Professora, é muito bom ouvi-la mesmo, porque a gente começa a ter tantas coisas que começa a pensar, né? E a gente que é do mercado pensa assim, poxa, então é legal, a gente pensa em muitos ambientes que nós passamos que talvez não seja trabalhado dessa forma ainda, não esteja visto dessa forma. Essa apropriação da comunidade, o Evandro coloca aqui a questão que a comunidade ela busca a sua identidade, né? E aí essa identidade ela consegue manter. Só que ela tem que entender, né, professora, muito isso. A questão da comunidade compreender que isso é bom para eles. Compreender Exato. que isso é bom no sentido de distribuição de renda na comunidade, de melhoramento da condição da sua vida, fazendo, claro, fazendo a sua parte, e entendendo também o que vem a ser esse turismo, da forma que é feito esse turismo. Renata Paula faz uma pergunta aqui, professora, que a senhora caminhou também bastante nas suas pesquisas, se conhece a comunidade de Anã, né, localizada no Rio Arapiuns e Santarém, que também trabalha a questão de base local. Não sei se você já chegou a conhecer essa comunidade, nos seus trabalhos, alguma coisa. Tem tem um trabalho também, professora, não é chega a trabalho, eu estou tentando trazê-la aqui, uma amiga nossa, que ela trabalha, eu esqueci da Gabriela, mas esqueci de qual é a empresa dela. Ela trabalha muito com rotas de base local aqui na Amazônia. Ela tem muitas rotas interessantes e qual é a questão dela? É essa imersão. Então, acho que em base comunitária tem muito isso, né? A pessoa, de fato, ela tem que ir para ter essa imersão lá. Eu digo sempre que o turista, existe turista para todos os tipos de segmento. Eles estão querendo isso, eles querem buscar isso. Hoje eu estava lendo até nos stories da própria nossa amiga Paula, meu Deus, Renata Paula, agora, desculpa, Renata, quase por seu nome, nos stories dela, né, a abertura da Espanha, a Espanha fazendo de tudo para atrair, na verdade, agora os turistas estrangeiros. Há uns meses atrás, né, a Espanha ela estava enlouquecida com o overturismo, desesperada com o overturismo. E na Espanha nós temos muitas cidades pequenas, mesmo pequenas, que trabalham turismo não de base comunitária, como nós temos esse preâmbulo todo, esse conhecimento. Mas ele trabalha em turismo muito cultural, muito de identidade, muito de histórias. Como a senhora consegue ver, professora, essa sustentabilidade voltada a essas histórias? Por que isso? Porque muitas questões que eles falavam na Espanha, porque não eram mais sustentáveis, né? Aquilo ficou uma coisa tão insalubre em muitos lugares para eles fazer turismo. Então eles estavam muito revoltados com esses lugares menores que recebiam uma quantidade absurda de turistas. E agora estão buscando aumento de turista. Mas como você consegue ver essa sustentabilidade em relação ao turismo de base local, as pessoas terem um controle, né, de capacidade de carga? Isso é essencial, né? Eu acredito que seja essencial. Mas como você consegue ver isso hoje, professora? Porque a gente tem muita dificuldade ainda das pessoas compreenderem quem é da própria comunidade, que é essa própria atratividade do turismo. Não consegue, não sei se eu estou enganado nisso, professora, se eu viajei agora, não sei, me diga aí. Olha, respeitando as proporções, né? Tanto a Espanha quanto o Chile, próprio Paraguai, Uruguai, né, que tem uma ligação muito forte com os seus indígenas, que é a minha área mais próxima, né?
mas eles têm essa capacidade de compreender essa inserção da questão da etnicidade, da identidade no seu caminhar turístico, né? Coisa que nós, no Brasil, estamos engatinhando nesse processo. Eu destaco a Amazônia e acredito que o Pará também, por ter esse braço amazônico, já terem essas iniciativas. Eu, particularmente, não conheço fisicamente, conheço da teoria, de alguns artigos, mas visitar ainda não tive o prazer, ainda quero, né? Inclusive, tem uma professora, colega da Universidade Federal do Amazonas, que a gente está traçando uma conversa para visitar alguns projetos que ela já trabalha. Mas a gente vê pela literatura que para a região do Amazonas, aí para o lado de vocês, isso já é mais presente. Então, acho que um grande desafio para nós aqui, Norte e Nordeste, sobretudo no Maranhão, onde eu estou, é desenvolver essa capacidade do maranhense de que essa etnicidade dele, ela a palavra vendável, mesmo eu sendo de marketing, eu tenho tirado do meu vocabulário, né? Mas ela é experienciável, né? Essa etnicidade nata que o povo brasileiro tem em cada cantinho do Brasil, ela é, de fato, talvez o nosso grande diferencial. E quando a gente descobrir isso, nós vamos conseguir fazer de nossas comunidades esse espaço disputado para esse turista, para esse visitante. Eu digo nas minhas oficinas, que a gente faz muitas oficinas, cada evento que tem no Instituto, eu quero fazer uma oficina de turismo de base comunitária, na perspectiva de fazer o ouvido dos meninos compreenderem que nós temos animais que são endeusados, a Austrália com seu canguru, e a gente não consegue... O que a gente faz com o nosso animal típico do Ceará, por exemplo, o burro, o jumento? Luiz Gonzaga cantou o amigo jumento de forma brilhante, e é muito mais pejorativo do que, de fato, reconhecer o que esse animal faz pelo Nordeste, o que esse animal faz pelo sertanejo, não é verdade? Nós temos essa dificuldade de compreender as nossas questões étnicas, essa identitária nossa, como sendo também propícia para visitação, para conhecimento. Fazer com que as comunidades compreendam que o que ela tem de melhor é exatamente esse norte identitário, esse diferencial de vida, que é talvez o nosso grande desafio de quem lida com turismo de base comunitária. Aqui, eu participei de um seminário da prefeitura, há uns 2 anos atrás, em que o secretário de turismo, à época, me convidou para falar sobre TBC e convidou toda a nata intelectual da cidade, artistas, e inclusive tinha gente do ministério, e eu colocava exatamente isso. Nós temos em cada cantinho nosso aqui do Maranhão, da cidade de Coelho especificamente, uma comunidade que tem algo interessantíssimo a ser visto. A forma de cocção de um alimento, de plantio, de artesanato. O que a gente precisa fazer com isso? Fazer com que as pessoas que cheguem na nossa cidade percebam que aquilo é identitário. Esse é o grande diferencial de outros lugares que você sai da tua casa para visitar e não visita o teu local. Jafar Jafari já diz, o turismo do século XXI é o turismo geolocal. Eu conheço o amplo, mas eu conheço primeiro o meu local. Então, um grande desafio para a gente, que é estudioso, pesquisador do turismo, é desenvolver nas comunidades, que serão aí espaços turísticos, no nosso caso, de detecção desses espaços, que eles têm essa ferramenta principal, que é esse norte identitário. Depois, assim, nós temos algumas opções estratégicas dadas pelo Bullock sobre o desenvolvimento de turismo de base comunitária e criativo, que eu acho importante colocar, tem a ver com o que a gente está conversando. Primeiro, esses equipamentos ícones, que a gente pode trabalhar nas mais diversas formas. No caso do Maranhão, nós temos aqui um Fórum da Balaiada, que está trabalhando a detecção dos lugares onde aconteceu a revolta da Balaiada, que é uma das revoltas pela independência, que é pouco conhecida no Brasil, às vezes tem livros que nem sequer mencionam a revolta da Balaiada. E nós temos 3, talvez por isso não estejam nos livros de história tradicionais, porque os personagens eram sertanejos, era um negro, remanescente de Quilombo, um ex-escravo, e 2 sertanejos que foram os personagens centrais dessa revolta. E o trabalho do fórum, que é coordenado hoje pelo professor Jânio,
que é aqui da cidade de Chapadinha, próximo aqui, aproximadamente uns 60 quilômetros daqui de Coelho Neto, é exatamente fazer com que as cidades que formam essa rota da balaiada compreendam o que foi essa revolta, marquem registro nos espaços desse período para que a gente possa vender isso para o Brasil. Ele hoje está num fórum nacional, tentando incluir aqui Coelho Neto e as demais cidades dessa rota nesse pacote turístico de quem vem para o litoral ou que vai conhecer São Luís. Então, assim, são muitas lutas para fazer com que as pessoas das comunidades compreendam que elas têm coisas a oferecer, né? Então, esses equipamentos ícones que precisam ser detectados. Eu gosto de lembrar por exemplo, do Museu Londrino da Empatia. Olha que ideia genial de botar um museu onde a pessoa, por exemplo, um homem entra, calça um salto alto, põe uma meia colorida para se sentir como uma mulher se veste à noite, né? Para ver a dificuldade. Ou então senta numa cadeira de roda e se amarra inteiro para perceber como é que um cadeirante pode ultrapassar algumas barreiras para uma cidade que não tem espaços de acessibilidade. Então, assim, são pequenos detalhes que podem fazer com que um lugar urbano tenha um espaço de visitação, de chamar para uma mudança de comportamento. E aí a gente chega no sustentável. A gente também pode tentar fazer com que uma comunidade local, uma comunidade tradicional, faça com que esse visitante, ao lanchar, tudo que ele lanchou vá para uma compostagem, e ele, olha, o resto do teu lanche vem aqui para essa composteira. Então, daqui, esse esterco que vai ser preparado de compostagem, ele segue ali para a nossa farmácia viva, trabalhar com hemoterapia. Então, assim, instruir nesse visitante a compreensão que a gente precisa cuidar dessa casa comum. Né? O planeta pede que a gente seja sustentável, que a gente seja preocupado com o meio ambiente. Depois a história dos mega-eventos, e aí eu estava te dizendo mais cedo, né? Esse termo mega-evento para a comunidade parece assim, muito, muito grandioso, mas eu prefiro o termo micros-eventos, que podem se tornar maiores quando a comunidade realiza, por exemplo, uma farinhada, e convida as comunidades do entorno e a cidade inteira para conhecer não a farinhada, mas o modo de fazer farinhada do maranhense dessa região. E aí todo mundo que visita tem acesso e conhecimento sobre esse modo de fazer farinha e sai dali não só com o produto bruto, mas também com o lanche vendido após esse beiju que sai dessa farinhada. Então a gente tem como fazer esse evento que seria comunitário, local, e faz parte da tradição desse lugar, virar, então, um evento que pode ser do calendário da cidade, que vai trazer renda, gerar renda, e vai, óbvio, fazer parte das atividades que essa cidade pode vender, né? Uma outra coisa que o teórico levanta é a história da tematização. Eu tenho como desenvolver um tema e, a partir daí, fazer uma narrativa. A Europa inteira faz isso, né? O dia de Mozart, o dia de Da Vinci, né? Nós temos aqui Negro Cosme, nós temos aqui várias lideranças, nós temos artistas locais que são da região, inclusive, nós temos cartunistas, nós temos cantores de óperas que podem fazer uma narrativa que a prefeitura pode incorporar essa ideia e fazer disso um evento para ajudar essas comunidades, sobretudo de onde ele nasceu, onde ele pisou, onde ele estudou, né? Eu sempre que falo de turismo de base comunitária, me lembro da época da Inquisição, com todo respeito à Igreja Católica, porque eu também sou católica, mas a gente tem algumas histórias assim que são assustadoras, né? Vender, por exemplo, um ossinho que foi do dedinho mindinho de alguém. Quer dizer, tem lugares na Europa que tu vais para visitar uma capela que alguém passou, não sei em que época, e a comunidade vive desse momento porque ela respira isso, aquela pessoa teve ali, né? Então, tem um utensílio que foi dele, tem algo que ele viveu, né? O Museu de Frida Kahlo estava liberado aí para visita virtual, uma coisa belíssima, né? A casa toda mantida. Então, assim,
eu posso tematizar algo da minha comunidade e fazer disso um roteiro. Coisas maravilhosas. E, por fim, a exploração do próprio patrimônio cultural, que é isso que a gente já vem falando, talvez seja a cereja do bolo do turismo de base comunitária. É o que a gente tem nessas comunidades, desde a questão identitária até os remanescentes de águas doces, cachoeiras, riachos, olho d'água, né? Aqui nós temos uma comunidade que a gente está tentando fazer um projeto de revitalização de um olho d'água, que tem mais de 150 anos, é uma comunidade remanescente de Quilombo, chama Buenos Aires, e tem um olho d'água que abastece essa cidade, essa comunidade desde o primeiro idoso que chegou lá, que já não está mais vivo, não está mais entre nós, e os seus parentes e descendentes estão lá, e continua lá esse olho d'água servindo de água para essa comunidade. E a gente está querendo fazer um trabalho de revitalização dessa nascente, né? Para que essa nascente não seque e que sirva, inclusive, de história para quem quiser conhecer o local, porque ela faz parte da vida desse povo. Então, é empolgante, na minha perspectiva, trabalhar turismo de base comunitária, porque a gente fala de vidas, a gente mexe com a vida das pessoas, a gente vai sensibilizar para a importância da vida de cada um no contexto histórico desse lugar. Eu acho que é isso que é muito empolgante de trabalhar com o TBC. E ouvi-la nos empolga, né? Porque a grande diferença do turismo, quando a gente compreende o que de fato a gente quer pesquisar, o que de fato nos deixa mais felizes, né? Eu acho que é esse momento, é de poder compartilhar algo que, além de pesquisarmos sobre isso, foi algo que nós buscamos compreender, buscamos entender um pouco mais e compartilhar, né, professora? Compartilhar, porque não adianta você ter um conhecimento desse em relação somente àquela comunidade ou fazer para comunidades muito específicas, se isso não pode ser compartilhado com as outras. São experiências de um lado que pode servir para outras. Claro, guardando as suas devidas, né, peculiaridades, cada local tem um olhar diferente. Pensar em ícones, né? Porque, professor, nós temos já só 6 minutos. 6 minutos já. Nossa! Já voou o nosso tempo. E a gente fica muito feliz quando a gente recebe. É um projeto que eu confesso que eu tenho ficado muito, muito mais feliz assim, a todos os dias. Porque não só o compartilhamento das informações, compartilhamento com nossos colegas, nossos amigos estão trazendo, para que as pessoas que pesquisam turismo, que querem conhecer um pouco mais do turismo, entendam que você tem muitos caminhos a seguir, a percorrer. Você vai se encontrar qual dele melhor se enquadra. Quando a gente fala de turismo base comunitária, eu sou de uma região que a gente vive muito isso, a gente é muito ligado à raiz, é pensar o que Krippendorf dizia, que são do autóctone mesmo, né, professor? Ele disse sempre ligado à terra. Eu digo sempre que eu sou tão autóctone que eu nasci na avenida. Eu digo assim, que aqui em Macapá tem um bairro chamado Bairro Pacoval. Eu digo que eu nasci na Avenida Pará, número 440, bairro do Pacoval. Eu vi ao mundo pelas mãos de minha avó. E é verdade, a primeira pessoa que me viu na vida foi minha avó, uma parteira tradicional da Amazônia. Né? Então, assim, tanto eu como a minha irmã, quem fez o parto de minha mãe foi minha avó. Então, isso é um privilégio que eu tenho para contar a minha vida inteira, isso. Isso é um privilégio, de fato. E isso é a questão de quem você vive muito, a questão da sua raiz mesmo, de você utilizar os seus espaços. Eu sempre, quando eu penso em TBC, eu não sou um estudioso como TBC, eu compreendo muito pouco do TBC. A partir de hoje eu vou compreender muito mais, porque eu, de fato, ouvir uma craque falar disso. Então, para mim, é muito bom quando eu ouço esses craques falar desse conteúdo. Então, hoje, certamente, eu vou saber muito mais, e aprendi muito mais desse conteúdo. E toda vez que eu ouço nossos colegas falar de assuntos que são tão apaixonantes, são assuntos que nos conduzem para outros lugares não só de imaginário, mas lugares que pegam essa imaginação e transformam no real, porque nós conseguimos subsidiar pessoas, nós conseguimos transformar pessoas. Acho que o turismo base local é muito isso, ela transforma locais, ela transforma pessoas, ela transforma comunidades, ela dá esperança para a comunidade. O turismo pode ser visto como predatório em alguns lugares, mas pode ser visto também como renovador em outros. Então, eu vejo o turismo sempre aspecto renovador. Né? E pensando Isso. nisso, professor, nós temos apenas, né, agora 4 minutinhos, e você pode já, professor, começar a se despedir, falar desse turismo que é tão agradável, né, tão maravilhoso. Já agradeço de antemão a você, agradeço aos nossos amigos que estão aqui conosco. Fico muito feliz pela companhia. Quem não chegou agora não pode assistir todo, daqui a 2 dias vai estar disponível no canal do YouTube Calidon Costa, o assunto é turismo. Entre no canal, se inscreva no canal, compartilhe o canal. E você tem muitos conteúdos interessantes, muitos colegas que trouxeram as suas experiências com os seus conhecimentos e nos presentearam com isso como
você está fazendo conosco agora, que isso é um presente para nós poder certamente ouvi-la. Então, fique à vontade, professor, agora para falar com o nosso público, falar com nossos amigos, e quiser colocar alguma questão mais do nosso turismo, do nosso TBC, tão querido TBC, fique à vontade. Tá bom. Eu que agradeço, Carlos, eu agradeço todo mundo aí que acompanhou. Quiserem entrar em contato, podem pegar o contato com o Cálido, né? Mandar algum e-mail para a gente conversar um pouco mais. Eu estou disponível, tenho interesse de fazer com que esse tema se expanda mais pelo Brasil. Já tem muita gente fazendo TBC, às vezes nem sabe que está fazendo turismo de base comunitária, né? Então, reforçar um pouco mais isso e, quem sabe, a gente ampliar essa rede. Eu tenho um grande sonho da gente conseguir editar aí um e-book dos projetos de turismo de base comunitária do Brasil. É um projeto da nossa cooperativa Escola para 2021. A gente reunia aí grandes exemplos das várias regiões do Brasil num e-book sobre o TBC brasileiro. E também é importante a gente falar que existem as comunidades que elas não têm condições de praticarem turismo, né? Não, elas vão decidir, não é isso que a gente quer. Eu lembro que a professora Isis Lustosa, que é da UFG, dizia assim, que foi minha orientadora na banca, foi da minha banca externa, ela dizia, olha, se a comunidade não quiser, essa tua tese tem que ser dita. E eu disse, não, professora, eu não tenho interesse de, olha, pronto, agora está aqui, vocês vão ter que executar. Não, o meu interesse é fazer eles refletirem que é possível. Olha, há possibilidades. Mas também se a comunidade não se sentir à vontade, não é o momento, é uma decisão deles. Mas que eles precisam saber que é possível, sim. Talvez aí o nosso maior desafio, volto a repetir, é sensibilizá-los para compreender que é possível. Que esse objeto que eles têm, seja ele, na maioria das vezes, imaterial, ele é o grande desafiador, o grande incentivador para visitas. E a comunidade, às vezes, não reconhece isso, né? Então, a gente, como estudioso, pesquisador e grande motivador desse turismo de base comunitária como alternativa de geração de trabalho e renda sustentável, local e criativo, é levar esse conhecimento para essas comunidades. E aqui no Maranhão, e quem sabe a gente consiga replicar posterior também.